Bom dia, bom sábado. Vamos orar então. Querido Pai, eterno Deus, obrigado por essa oportunidade de estar aqui, de trazer a Tua mensagem, que o Senhor me dê sabedoria, que o Senhor me use, que nós possamos, através dessa mensagem, aprender e nos aproximar mais de Ti. Senhor, continue conosco nesse culto, perdoa os nossos erros, as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Põe o título só para mim. Então, a mensagem que eu vou trazer para nós hoje é sobre oração, tá? Que já é uma coisa que a gente vinha falando, né? Falou bastante na escola sabatina. E agora a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre isso. Então, eu vou começar trazendo o significado da palavra oração. Alguém já teve curiosidade e pesquisou no dicionário o que significa a palavra oração? No dicionário diz assim: súplica, pedido dirigido a Deus, a santo, a uma divindade, reza ou prece. Esse é o significado no dicionário da palavra oração. Alguma vez você já se perguntou o que é oração? Em algum momento vocês já pararam para pensar no significado da oração? Não no significado como eu procurei no dicionário, mas o significado real da palavra oração? Será que Deus responde às nossas orações por quê? Para que a gente pare de continuar incomodando Ele com as nossas orações? Será que é por isso? E por que às vezes parece que Ele não ouve as nossas orações? Precisamos compreender esse assunto para que a oração se torne uma arma poderosa nas nossas mãos. Então, a gente tem muitas dúvidas sobre a oração, né? Como a gente falou, Deus tem várias maneiras de responder às nossas orações. Às vezes Ele responde através da sua palavra, às vezes Ele responde através de um irmão da igreja, de uma pessoa, às vezes Ele responde através da própria natureza. Existem várias maneiras, né, de Deus nos responder. O que é a oração? Orar é abrir o coração a Deus como um amigo. Compreenderam? Orar é abrir o coração. O que diz lá em Apocalipse 3:20? Alguém pode achar e ler para mim? Apocalipse 3:20? Para a gente ver o que diz lá? Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Muito bem. Então, ali diz que Jesus, ele está à porta, né, do nosso coração e ele bate. Se eu abrir a porta, ele vai entrar, né, e vai cear comigo e eu com ele. Mas se eu não abrir a porta, ele não vai arrombar a porta, né? Aí ele não vai ter como entrar. Então, eu preciso abrir a porta. Além do estudo diário da Palavra de Deus, é através da oração que nós nos comunicamos com Deus. Mas, para que as nossas orações realmente façam sentido, nós precisamos ver Deus como Deus, mas também como nosso amigo. E para isso, precisamos ter um relacionamento com Deus. Nós precisamos conhecer a Deus, nós precisamos confiar nele, para poder abrir o nosso coração para Ele. A gente chega para qualquer pessoa e conta todos os nossos problemas? Vocês fazem isso? Não. Para quem que eu abro o meu coração? Para quem eu conheço, para quem eu confio de verdade, né? Para quem eu sei que realmente gosta de mim e vai querer me ajudar. Então, com Deus deve ser a mesma coisa. Se eu não conheço a Deus, como é que eu vou abrir meu coração para Ele? Será que eu vou conseguir? As nossas orações não devem ser vãs repetições, coisas decoradas, que fazemos automaticamente sem pensar.
Muitas vezes, a gente, com o passar do tempo, a gente passa a orar automático, né? A gente acorda de manhã, a gente agradece pela vida, né? Enfim, que a gente tem saúde, pede um bom dia e vai. Aí de meio-dia a gente ora pelo alimento, né? Agradece, enfim, e de novo. E de noite a gente agradece pelo dia e pronto. A gente fez as nossas orações. Isso é orar? De certa forma, ok, mas quando eu tenho um amigo, tá? Quando eu encontro um amigo, eu falo com ele todo dia a mesma coisa? Não, né? Então, com Deus, a gente não deve fazer dessa forma também. Claro que a gente deve agradecer pela vida, pela saúde, pelas coisas boas, pelo alimento, enfim, está correto. Mas a gente não deve esquecer que Deus é nosso amigo e Ele nos conhece. Se o meu dia foi bom, eu posso contar para Deus as coisas que aconteceram naquele dia e por que ele foi bom. Se foi ruim, eu também posso contar para Deus que aquele dia não foi legal para mim. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi um dia difícil. Eu posso fazer isso e Deus vai ficar feliz. Por quê? Porque eu estou considerando ele não apenas como Deus, mas como meu amigo. Eu estou tendo um relacionamento com ele, né? Então, isso é importante também. Jesus era um exemplo de oração. Marcos 1:35. Vamos ver o que diz lá. De manhã bem cedo, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu da cidade, foi para um lugar deserto e ficou ali orando. Marcos 1:35. Então, Jesus orava, né? Então eu pergunto para mim e para você, se Jesus precisava orar, né? Enquanto ele esteve aqui na Terra, ter um relacionamento íntimo com Deus, né? Com seu Pai, para poder vencer, né? Todas as tentações, né? Conseguir cumprir a missão dele. Será que eu e você precisamos orar? Será que eu e você precisamos ter um relacionamento íntimo com Deus, com Jesus? Será que nós precisamos ou para nós não precisa? Era só ele que precisava? Acho que se ele precisou, com certeza nós muito mais, né? Precisamos ter esse relacionamento. Mas Jesus tinha esse relacionamento que a gente vem falando, né? Já falou um pouco na lição e que eu coloquei agora. Não era um relacionamento superficial, era um relacionamento de verdade, né? E é assim que a gente precisa ter também. Como tem sido a minha e a tua oração? Como está o meu e o teu relacionamento com Deus? Será que nós estamos abrindo o nosso coração a Deus? Quando conversamos com Ele através da oração, estamos sendo sinceros? Confiamos nele como em um verdadeiro amigo? Ou será que a gente está fazendo as nossas orações, como eu falei antes, que muitas vezes a gente faz automaticamente? As orações de Jesus sustentaram sua missão pessoal e o capacitaram a fazer as escolhas certas a cada dia. Nossas orações farão o mesmo por nós. A oração muda as circunstâncias, a oração muda os corações, a oração muda o nosso ser. Por que eu preciso orar? Deus não sabe todas as coisas? Deus não sabe tudo o que se passa comigo no dia? Sabe. Deus não sabe todas as escolhas que eu vou fazer na minha vida? Sabe. E por que eu preciso orar, então, se Ele já sabe de tudo? Eu preciso orar porque eu preciso de Deus. Eu preciso ter um relacionamento com Ele, né? Não é Ele que precisa ter um relacionamento comigo. É eu que preciso. Eu preciso dele a cada dia. Eu preciso desenvolver a minha fé. Então, para a gente refletir, né? A criatividade com que Deus responde às nossas orações, né? Deus é muito criativo em responder às nossas orações. Às vezes ele responde até através de um arco-íris, através de um canto de um passarinho. Diversas formas ele responde às nossas orações.
Muito criativo, mas nunca previsível. Ele responde por meio das escrituras, de um arco-íris, ou simplesmente por intermédio de sua calma presença em meio a uma crise pessoal. Assim como a Joyce comentou ali da experiência dela de trabalho, ela orou a Deus naquele momento e ela foi sincera com ele. Que ela não estava feliz com o que tinha acontecido, mas ela estava disposta a entregar tudo nas mãos dele. E ela entregou. E a partir daquele momento, ela teve paz. Né? Então, muitas vezes, a resposta de Deus é a calma presença em meio a uma crise que a gente tem. Né? Agora a gente vai ler outro versículo. Mateus, capítulo 7, o verso 7 e 8. Todo mundo achou? Não? Alguém pode ler? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abre. Então, né, o versículo diz que se a gente quer alguma coisa, a gente precisa pedir a Deus. Ele vai nos dar, mas nós precisamos buscar, né? Agora, 1 Tessalonicenses 5,17, diz o quê? Cinco 17. Orar sem cessar, orar sempre. Daí eu pergunto para vocês, hoje, tá? Na correria que a gente vive, é possível a gente orar sempre? O que vocês acham? Podem responder. Sim ou não? Em pensamento durante as atividades do dia. Em pensamento, ok. Sim, é possível. É o que podemos chamar de orações expressas. Por que orações expressas? Justamente porque eu posso estar em qualquer lugar e orar, né? Eu não preciso estar ajoelhado para orar. Eu posso orar em pensamento, né? Então, eu posso estar em qualquer lugar e orar, não só por mim, mas por outras pessoas que estão passando por uma dificuldade, por exemplo. Vou dar uns exemplos para vocês, então, agora, desse tipo de oração expressa. Quando vejo no supermercado uma mãe lutando com uma criança desafiadora, eu posso fazer uma oração curta em favor dela, em vez de julgá-la. Por favor, Senhor, dá a essa senhora uma bênção especial para esse dia. Quando vejo um rapaz na rua, procurando algo no meio de uma lata de lixo, eu posso orar. Querido Senhor, ajuda esse rapaz a encontrar um abrigo onde passar a noite. Na igreja, quando vejo uma idosa reclamando de crianças barulhentas, em vez de balançar a cabeça, oro. Querido Senhor, ajuda essa senhora a encontrar alegria nos olhos brilhantes dos pequeninos. E agora faço muitas orações expressas durante o dia, enviando a Deus textos pelo SMS. E ele tem atendido a muitas delas. Então, realmente, eu posso orar em qualquer lugar, né? Em qualquer momento. Eu que trabalho na escola, posso orar mentalmente. Senhor, hoje está difícil, eles estão agitados. Me ajuda, me dá paciência. Sabe? Então, em qualquer lugar que a gente estiver, a gente pode orar, sem cessar, como diz ali no texto. Orem sempre. Posso orar por coisas minhas mesmo, ou posso orar pelas outras pessoas também, que estão passando por alguma dificuldade. Então, a gente percebeu que é possível a gente orar sempre, né? Essas orações alcançarão o céu durante aqueles momentos em que não podemos ficar ajoelhados durante horas.
né? Então, da mesma forma, Deus vai escutar as nossas orações. Filipenses 4:6, o que diz? Quem achar pode ler, hein? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, ali diz que nós não precisamos andar ansiosos, né? Mas, em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, precisamos apresentar os nossos pedidos a Deus. Então, a gente vive numa época que a gente anda muito ansioso, né? A gente sofre por problemas de ansiedade, né? Porque é uma época que tudo a gente quer para ontem, né? A gente não tem paciência, né? Então, a gente fica muito ansioso. Até, às vezes, por coisas que nem vão acontecer, né? Isso não faz bem para a nossa saúde, né? Então, o versículo diz o quê? Que nós não precisamos ficar ansiosos, né? Que nós devemos entregar para Deus todas as nossas preocupações, os nossos problemas, as coisas que a gente quer, né? E fazer a nossa parte e Deus vai mostrar o caminho certo, né? Precisamos aprender a confiar em Deus, a colocar os nossos planos, problemas, anseios em suas mãos e crer que Ele sempre fará o melhor por nós, embora muitas vezes não seja como gostaríamos, né? Mas, para mim, chegar a esse ponto, né, de orar para Deus e entregar tudo para Ele, e ter fé que mesmo que não seja do jeito que eu quero, Ele vai fazer o melhor, eu preciso ter um relacionamento com Ele. Eu preciso conhecer Ele. Eu preciso aceitar de verdade que foi Ele que me criou, né? Então, se Ele me criou, Ele sabe o que é melhor para mim, né? Nós somos todas pessoas diferentes, não somos iguais, né? Nós temos defeitos, temos qualidades. Então, existem várias situações que a gente passa na nossa vida que Deus sabe o que é melhor. Talvez, se o Leonir passar pela dificuldade que eu passei, para ele vai ser de uma forma, para mim vai ser de outra. Por quê? Porque Deus conhece cada um individualmente, né? Mas Ele sempre vai fazer o melhor, tanto para mim, como para o Leonir, como para qualquer um de nós. Por quê? Porque Ele nos criou, Ele nos ama e Ele quer o melhor para nós, né? Agora, a gente vai ler de novo esse verso de Mateus 7, 7, 8, que aqui fala as 3 leis da oração, tá? São 3 regrinhas da oração. Então, a primeira parte do verso diz assim, que a gente tem que pedir, né? Peçam e lhes será dado. Volta lá no Mateus. Isso aí. Pra frente. Isso, deixa eu. Peçam e lhes será dado. Se alguém quiser testar a validade da oração, deve começar pedindo. Isso, porém, não significa que alguém receberá qualquer coisa que pediu, né? Então, ali diz que a gente deve pedir. Quando a gente quer alguma coisa, a gente ora e pede para Deus. É certo que Deus vai me dar o que eu pedi? Não. Se for o melhor para mim, Ele vai, com certeza, me conceder. Assim como nós, que somos pais, quando um filho pede uma coisa para a gente dá tudo o que eles querem? Não. Por quê? Porque se é uma coisa que vai ser boa, a gente vai dar. Se é uma coisa que não vai ser boa, a gente não vai dar. Por que a gente não vai dar? Porque a gente é ruim? Não. Porque a gente ama os nossos filhos e a gente quer o melhor para eles. Então, se a gente, que é pecador e é mau, né, age dessa forma, que dirá Deus, que é nosso Pai, Ele sempre vai querer o melhor para nós. Então, se eu pedir alguma coisa e não for atendido, é porque não era o melhor para mim naquele momento, tá? Mas a gente deve pedir. Quando a gente quer alguma coisa, a gente deve pedir. A segunda, busque e encontrarão. Buscar.
A gente buscar, a gente procurar alguma coisa, é fácil? Não, né? A gente tem que ser persistente. A gente não pode desistir se eu não achei logo, né? O que eu estava procurando. Então, a segunda lei é que nós devemos ser persistentes. E a perseverança promete progresso. Por exemplo, eu estou orando por um familiar que não conhece a verdade ou que já conhece, mas ele está com dificuldade de aceitar. Eu vou orar só uma vez e deu? Não. Eu vou ser persistente, eu vou continuar orando por ele, né? E Deus, no momento certo, vai atender a minha oração. Independente se isso vai demorar 5, se vai demorar 10, se vai demorar 20 anos. Mas eu não posso desistir. Eu tenho que ser persistente, né? Na minha oração. Terceiro, batam e a porta lhes será aberta. A batida é o momento da certeza. A pessoa tem que ter certeza de que deseja o que está pedindo. Deve ser específica acerca daquilo que busca, especialmente quando sua mão se ergue no ar e está para tocar a porta que se abre diante do trono da graça. Então, quando a gente pede uma coisa para Deus, a gente tem que ter certeza que Ele vai nos conceder, se for o melhor. Eu nunca devo orar a Deus pedindo uma coisa duvidando. Eu tenho que ter fé que Deus vai atender o meu pedido. E a gente tem muitos exemplos na Bíblia disso. Por exemplo, Ana, quando ela orou pedindo a Deus um filho, ela tinha certeza que Deus ia conceder aquele filho a ela. Tanto que ela fez uma promessa, né? Que depois que o menino nascesse, ela devolveria ele a Deus, né? Depois de um tempo. Então, assim, quando a gente pede uma coisa para Deus, a gente deve, então, pedir, a gente deve ser persistente, né? Naquilo que a gente está pedindo, e a gente deve ter a certeza que Deus está ouvindo as nossas orações e que Ele vai atender a nossa oração da melhor maneira possível. Ellen White, no livro A Ciência do Bom Viver, na página 509, diz assim: não apreciamos como deveríamos o poder e eficácia da oração. A oração e a fé farão o que nenhum poder da terra conseguirá realizar. Então, muitas vezes a gente não tem noção do poder da oração, né? A oração é muito poderosa. E às vezes a gente não usa, né? Esse poder que é gratuito, a gente não precisa pagar nada, né? E Deus está ali, 24 horas ao nosso dispor, né? A hora que a gente quiser falar com Ele, Ele está ali pronto para nos escutar, né? Agora eu vou ler uma meditação para vocês, que eu achei muito interessante, tá? Que também é sobre a oração. A bicicleta reclinada. Podem ter certeza de que Deus cuidará para que vocês tenham tudo de que precisam. A generosidade dele excederá até mesmo a de vocês, na glória que procede de Jesus. Filipenses 4:19. Vocês viram um detalhe do versículo? Podem ter certeza de que Deus cuidará para que vocês tenham tudo de que precisam, né? Ali não diz, tenham tudo que vocês querem. Não, ali diz que Deus nos dará tudo que nós precisamos, tá? Então conta a história assim. Ir à academia não era mais seguro, porque eu tinha um problema neurológico. Meu neurologista sugeriu que eu comprasse uma bicicleta reclinada, a fim de continuar a me exercitar com segurança. Examinar vários classificados online foi infrutífero, e ao transcorrer o verão, eu me esqueci da minha busca. Avanço rápido para setembro. Uma amiga e eu estávamos fazendo compras em uma loja que vende artigos com desconto. Quando eu notei que havia uma loja de bicicletas reclinadas, apesar de serem bem caras, eu sabia que ainda precisava de uma. Na segunda-feira seguinte, decidi conferir mais uma vez os classificados online. Nada.
Então me lembrei de que Deus se interessa até pelos menores detalhes de nossa vida e orei a respeito. Então, aqui ela diz, né? Me lembrei de que Deus se interessa até pelos menores detalhes de nossa vida. Deus é um Deus de detalhes. Ele se interessa pelas pequenas coisas da nossa vida. Não só pelas grandes, não por aqueles problemões que às vezes a gente acaba, né, se enrolando. Não, ele se importa pelos pequenos detalhes, até pelo detalhe de que ela precisava de uma bicicleta. Ele se importava com isso. Tanto que, a gente vai ver agora aqui na frente. Mais tarde, naquela manhã, enquanto cumpria um item da minha agenda, notei que a loja de artigos esportivos em consignação que eu nunca mais tinha visto. Deveria parar ou seguir. Minha dificuldade exige gastar uma quantidade significativa de energia para realizar coisas básicas. Eu simplesmente queria ir para casa. Mas, com as palavras vá e fique tocando na minha cabeça, notei que havia um lugar no qual estacionar, perto da porta. Entrei e quase tropecei na bicicleta reclinada que estava do lado interno da porta. O vendedor disse que ela havia sido trazida durante o final de semana, antes mesmo que eu orasse. A bicicleta estava tão perfeita que eu a comprei no mesmo instante. E agora, como levá-la para casa? Fiquei tão eufórica diante do meu milagre que postei isso no Facebook, logo que cheguei à minha casa. Embora sem dizer nada sobre a necessidade de levar a bicicleta para casa, dentro de 20 minutos uma amiga se comunicou comigo e perguntou: "Você precisa de ajuda para levá-la à sua casa?" O marido dela estava em casa naquele dia e podia buscar a bicicleta para mim. Incrível! Ele passou pela igreja a fim de levar consigo o pastor para ajudá-lo. Outro milagre, o fato de ambos estarem com o tempo disponível. Os dois homens buscaram a bicicleta e a entregaram na minha casa dentro do período de 1 hora após a compra. Às vezes, levamos a Deus em oração apenas as coisas grandes. Ele, porém, está interessado em todos os aspectos da nossa vida. Precisamos apenas nos lembrar de ir até Ele e de não limitá-lo. Deus tem muitas maneiras de cuidar das nossas necessidades. Que necessidades você pode levar a Ele hoje? Então, nessa meditação aqui, a gente pode aprender muitas coisas, né? Que Deus, Ele se importa, né, com as pequenas coisas. E que quando a gente ora só pelas coisas grandes, o que a gente faz? A gente acaba limitando a Deus, né? Porque Ele quer nos ajudar em todos os momentos, né? Como Ele me ajudou naquele momento que eu estava com dificuldade ali de sair com o carro, Ele me ajudou. Para mim, era uma coisa que estava me incomodando. Eu precisava ir para casa, mas eu não conseguia sair. E Ele providenciou que logo o proprietário do veículo da frente viesse e tirasse o carro. E eu consegui sair. Então, Deus está disposto a nos ajudar sempre, mesmo naquelas coisas que parecem insignificantes. Então, o meu desejo e a minha oração hoje, nessa manhã, é que nós possamos sair daqui com a certeza de que a oração é um meio maravilhoso de comunicação com Deus e que Ele ouve e responde às nossas orações sempre, de acordo com a sua vontade, porque Ele é Deus, o nosso Criador, e sempre quer o melhor para cada um de nós, né? Então, assim, Ele sempre ouve as nossas orações, sempre, mesmo que muitas vezes a gente não entenda as coisas que acontecem, Ele sempre atende às nossas orações da melhor maneira possível para cada um de nós. Então, amém. Era isso. Recebo mais poder. Orando me entrego ao meu Deus.
do céu bem junto a mim. Orando posso até tocar o céu. Orando me entendo com meu Deus. Orando digo a Ele o que sinto. Ultrapasso o infinito. Sigo ao trono de Deus. Orando reconheço quem Tu és. Meus joelhos lanço aos Teus pés. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Orando posso abrir o coração. Orando posso ouvir a voz do Pai. Orando meus temores vão embora. Sinto paz a toda hora. Sinto a calma de um rio. Orando eu renovo a minha fé. Orando a esperança se refaz. Orando eu alcanço a vitória. Vou seguindo rumo à glória, a um passo do céu. Orando reconheço quem Tu és. Meus joelhos lanço aos Teus pés. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Quero entregar a minha vida em Tuas mãos, uma vida de oração. Uma vida de oração. Tu olha para nós, né? Deus, queremos Te agradecer, meu Pai, por essa linda pregação, que a gente possa viver mais isso em nossas vidas, meu Deus, que a gente possa confiar mais em Ti, que a gente possa ter mais oração, meu Deus, que a gente possa orar mais uns pelos outros, que a gente possa interceder mais pelas nossas famílias, pelos nossos amigos, meu Pai, talvez por aqueles que nos perseguem também, que às vezes a gente esquece de orar por eles. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por cada oração atendida, meu Deus, por cada pedido que a gente tem feito e aqueles que são alcançados, meu Pai. Obrigada por sua misericórdia, obrigada pelo seu livramento a cada dia, meu Pai. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor ainda vai fazer em nossas vidas, pois confiamos em Ti, meu Deus. Amém. E a gente tem um excelente restante de sábado, meu Pai, na Tua presença. Que a gente possa contemplar mais, meu Pai, agradecer mais, que a gente possa ter uma comunhão mais íntima contigo.
Por isso eu te peço, meu Pai, já te agradeço pela vida de cada irmão, pela vida de tantas pessoas, meu Deus, que a gente pode alcançar também. Então, que o Senhor venha nos capacitar cada vez mais, meu Pai. Perdoa a nossa falta de fé muitas vezes. Perdoa a nossa falta de oração também, meu Deus. Talvez o que o Senhor mais quer que a gente faça aqui, a gente tenha mais esse momento íntimo contigo. Então, que o Senhor venha tocar em nossos corações, meu Pai. É que a gente tenha esse desejo de te buscar mais, de ter uma oração genuína e sincera. Não um ritual, meu Pai, que a gente venha repetir as palavras, mas não, meu Deus, que a gente venha ter, de fato, esse desejo de estar mais perto de Ti. Obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Por esse dia tão especial também, meu Pai. Entregamos tudo em Tuas mãos, principalmente a nossa vida espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.